Nos conte, quem é Luísa no audiovisual? Vamos lá. Cara, eu vou começar do começo essa história. Eu vim de uma família que veio de um rolê de comércio, assim. Meu pai tem restaurante, meus dois pais têm restaurante. E eu sempre me vi muito nesse lugar estético muito forte. Eu sempre tive muita convicção de que eu tinha essa veia, assim, para isso. Só que eu não sabia que isso era uma possibilidade, assim. Eu não sabia que tinha como trabalhar com audiovisual. Inclusive, esse próprio nome, audiovisual, nunca tinha nem me ocorrido, assim. Então, eu trabalhava com foto, sempre fazia foto. Comecei a trabalhar com foto, na verdade, de um jeito muito orgânico, porque eu sempre fotografava meus amigos, minhas amigas, viagem, não sei o que, era sempre eu com a câmera na mão. E aí, um belo dia, uma amiga minha que era fotógrafa tinha pegado um trabalho e ela falou, me deu um piriri, não vou conseguir ir, vai no meu lugar. E eu, tipo assim, oi? Eu não vou, tipo, eu não trabalho com isso, não tem nada a ver, não sei o quê. Ela, não, você vai, você dá conta. E aí eu fui e, cara, deu super certo, tipo, as fotos ficaram super legais, assim. Eu lembro que a dona da marca ficou super feliz com o resultado e começou a me indicar. E eu meio que fui pegando uns freelas, tipo, bem nesse rolê bem orgânico mesmo, assim, sabe? E aí, enfim, dentro dessa trajetória já me ocorreram muitas marcas, né? Eu faço isso desde 2017. Hoje eu tenho 25 anos, comecei com 17, sou de 2000, né? Olha, que legal! Mas foi de um jeito muito... Tipo, eu fui descobrindo esse meio enquanto eu vivia ele, assim. Enquanto eu trabalhava nele, enquanto eu conhecia pessoas. E fui entendendo que outras áreas existiam dentro. Fui pra set pela primeira vez. Eu lembro que eu fui convidada para fazer um estágio na O2, quando eu estava na faculdade. E aí, a primeira vez que eu entrei num set com a O2, assim, eu estava fazendo estágio em produção. Eu fiquei, tipo, em choque. Eu não tinha ideia de que tinha uma dimensão tão grande, que era um mercado tão grande. E é muito louco, assim, porque nesse meio do caminho, como freelancer, eu já passei por muitas funções. Então, tipo, eu sou fotógrafa, eu sou filmmaker, eu já cobri evento, eu já fiz podcast, eu já fiz aula de yoga, tipo assim, cobri aula de yoga, sabe? 1000 coisas. E sempre sendo contratada, então, tipo, fiz coisas relevantes que eu me orgulho muito. Eu fiz capa da Bazar, eu fiz campanha para Salinas. Coisas que são muito legais, assim, que a gente vai descobrindo durante a nossa trajetória que a gente é capaz, assim, né? E aí, eu tive um processo que foi muito importante, que inclusive o Rambo me indicou pra cá por causa desse filme, que é o Intimidade, que é o primeiro filme que eu dirigi, e eu escrevi ele ao lado do Júlio, que é um grande amigo meu, escreve lindamente, e produzi, e dirigi, e botei a mão na massa, e pós, e tudo no amor. Foi um projeto totalmente autoral, sem verba nenhuma, então a gente foi super atrás, assim, nesse rolê do cinema bem independente mesmo. E, cara, foi uma grande lição pra mim, assim, fazer esse filme. E uma lição também no sentido de... Eu lembro que eu tive um processo muito engraçado enquanto eu escrevia o Intimidade, que eu nunca me identifiquei como uma roteirista, assim. Inclusive, isso é uma coisa engraçada, porque dentro do audiovisual você tem muitas frentes, né? Você tem muitos tipos de profissão diferente. E para mim é meio doido, porque eu me identifico com muitas delas, assim. Tipo, então, eu amo a direção, eu amo direção de fotografia, eu amo produzir. Só um golinho? E aí, eu sempre ficava me perguntando, cara, onde que eu quero me desenvolver de verdade, né? Tipo, qual que é esse lugar? Qual que é o meu lugar? E eu acho que, no final das contas, a direção é bem esse papel que você meio que tá dando conta ali de todas as coisas que estão acontecendo, sabe? E é uma responsabilidade enorme dirigir um projeto e dirigir ainda mais um projeto que é autoral seu, né? Que não tem ninguém te falando qual que é o ponto final, é você que tem que falar ele. É você que tá dominando ali todas aquelas escolhas. E aí eu vou contar brevemente, assim, a história do Intimidade. O Intimidade ainda não estreou, ele tá pronto, está finalizado, agora vai começar a rodar os circuitos aí dos festivais. E ele começou porque eu precisava fazer um curta-metragem na minha faculdade.
Eu fiz rádio e TV na Casper. E um dos projetos do ano era fazer um curta-metragem tema livre. E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, tá, eu tenho R$0. Eu tenho muitas ideias, muitas possibilidades, muitos amigos talentosos. Virei pro Júlio, que é esse meu amigo que escreve, e falei assim, cara, eu preciso de uma boa história. Na época ainda tinha muito esse hiperfoco em histórias de suspense, em histórias de psicopata e tal. E aí eu falei pra ele, e ele sempre escrevia umas histórias bem, tipo, meio nesse viés pesadinho, assim. E aí eu falei pra ele, Júlio, seguinte, quero fazer um filme. Você tem vontade de fazer alguma história sua virar um filme? Aí ele, cara, eu tenho muito, tipo, vambora, vamos fazer acontecer. Aí eu falei, tá, eu só tenho um porém, que é, eu preciso que essa história tenha 2 personagens e uma locação. Porque eu não tenho como fazer com mais que isso, assim. E aí ele falou, tá bom. Aí eu lembro que eu fui na casa dele, ele me leu, assim, algumas histórias, me brifou, assim, por cima. E aí quando ele contou mais ou menos a ideia do Intimidade, eu falei, é essa história. E foi um processão, porque no começo era uma historinha que ele escreveu ali, um conto de 5 páginas, e que a gente transformou em roteiro, né? E eu também estava num lugar que nunca tinha escrito um roteiro. E aí eu lembro que no meio desse processo teve uma palestra do Braulio Mantovani, que é o roteirista de Cidade de Deus e tudo mais, que ele foi na Casper e ele falou uma coisa que me marcou muito, que foi... Cara, quando você tá escrevendo uma história, o personagem ele não é composto somente pelas coisas que ele fala, né? Ele é composto pelas coisas que ele faz. Porque existe uma subjetividade das pessoas que, na vida real, que às vezes eu tô falando aqui uma coisa pra você, mas eu tô querendo dizer outra. Então, não são as minhas falas que dizem sobre mim. Essa é a união, né, do que eu falo, de como eu me comporto, e que isso sim vai ser esse mix. Então, e aí ele contando desse processo dele como roteirista, de que muitas vezes ele tava num projeto e eu me peguei exatamente assim, tipo assim, a gente tá conversando aqui e eu tô com esse roteiro na minha cabeça, e ele tá na minha cabeça, ele tá na minha cabeça. E aí eu falo aqui de um jeito com você e eu falo, caraca, essa é a minha personagem. Tipo, a minha personagem tem esse traço, ela fala desse jeito. Tipo, como ela contaria essa história? Como ela se comportaria nesse lugar? E aí você vai descobrindo, né? Tipo, você vai descobrindo a história dos seus personagens, você vai descobrindo esse universo.